Boa tarde, amigos da TV Rio Branco. Hoje é terça-feira, 15 de novembro de 2022. Hoje é um dia importante para nós brasileiros, né? Comemoramos mais um ano da proclamação da República. Essa República que está por um fio, né? Tem muita gente trabalhando contra ela. Mas os brasileiros, em sua maioria, querem a sua preservação. Isso é o que é mais importante. Feriado nacional, programação normal aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Os acrianos, os brasileiros de um modo geral, adoram um feriado, né? Quem não gosta de um feriado, né? Então, olha só, o feriado do dia 17 foi transferido para ontem, né? Tem aquela lei estadual que quando até quarta-feira ele vai para segunda, volta para segunda, depois de quarta ele joga para sexta e por aí vai. Isso no caso dos feriados estaduais, né? Os feriados nacionais são comemorados no dia mesmo, só que segunda e terça então emendaram desde sexta, desde quinta-feira à tarde que os servidores públicos não fazem nada mais, né? Exceto o pessoal da educação, que tem gente que está dando aula, né, em pleno feriado, e também da saúde. É isso. Eu vou começar o programa de hoje falando sobre o Aikido, né? A importância dessa arte marcial japonesa para a nossa cultura, né? E olha que já está conquistando, tem um mercado também, na verdade, a ser explorado aí, gerando emprego e renda, gerando oportunidades, isso mesmo. E tirando muita gente da zona de conforto, né? Afinal de contas, é um esporte que, como tal, também nos proporciona momentos de descontração e lazer, além da questão física, né? Que é saudável, né? Então, eu vou conversar sobre este assunto com o Herbert Leonardo. Ele já esteve aqui conosco, né? E também com o José Leonardo. A dupla de Leonardo e Leonardo. Não, eu sou Herbert Ranick. Ah, você é Herbert? Ranick. Ah, tá. Leonardo é ele, José Leonardo. Obrigado aí pela correção. Bom, é o primeiro encontro norte-nordeste de Aikido, essa arte marcial japonesa, que será realizado então no período de 18 a 20 deste mês, no próximo final de semana, sexta, sábado e domingo, lá no Centro de Iniciação aos Esportes, na Baixada da Sobral, Centro de Iniciação que leva o nome de Bom Sucesso, né? E quem passa por lá faz sucesso, viu? Depois eu faço 2 blocos com o presidente regional do PSC, o advogado Robson Aguiar. Repito, feriado nacional, programação normal aqui na sua TV Rio Branco, porque você merece tudo isso e muito mais. Vamos ao intervalo comercial e voltamos em instantes para começarmos de fato e de direito o programa de hoje. Fique com a gente. Muito bem, estamos de volta com a primeira parte do nosso programa de hoje. Entrevista da tarde, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Agora muito mais cultura, informação e esporte também para você e sua família. Sempre com o apoio do AraSuper, do Aramix e também do Instituto Medprev. Seja bem-vindo, mestre Herbert. Seja Muito prazer obrigado. Recebê-lo aqui no programa. Muito obrigado novamente. Tudo bem? Tudo bem, Faz graças a algum Deus. tempo que nos encontramos aqui, né? Sim, quando vim pela primeira vez. Você deu um show à parte, né? Parabéns. Muito obrigado. Foi uma excelente entrevista também. E uma bela apresentação também, né? Muito obrigado. Quem foi que duelou contigo, que eu não lembro agora? Não, tinha um outro aluno presente aqui, fizemos uma pequena demonstração, foi. Legal. O aluno também já estava muito adiantado, né? Nos exercícios, né? Isso. Na prática. José Leonardo também está com a gente. Seja bem-vindo, Leonardo. Muito obrigado. Tudo bem? Tudo bom? Prazer recebê-lo aqui. Todo meu. Bom, como surgiu essa ideia de realizarmos, então, o primeiro encontro Norte-Nordeste, que, na verdade, conta também com gente de outros estados, né? Inclusive Bahia, Pernambuco, Rondônia e Ceará, aqui representado Sim. por você também. Vamos lá, então. Foi uma necessidade de treinar, né? A minha necessidade, e aí eu via que não há a prática de Aikido em Rio Branco. Então, para difundir essa prática em Rio Branco, captamos recursos da Fundação Garibaldi Brasil, o Fundo Municipal de Esporte e Lazer. Isso.
captando o recurso, a gente teve condições de trazer o Sensei Herbert, sexto Dan, Sensei Daniel, quinto Dan, de Salvador, e o Sensei Henrique, também quinto Dan, de Pernambuco, Recife, com a ideia de formar, né, e dar um treino bom, porque é bem iniciante, é bem básico ainda aqui a prática de Aikido em Rio Branco. Eu gostei aqui da arte. Márcio, dá um close aqui. O lado direito aí tem um camarada com um chapéu, simbolizando o cabra da peste, né, do Nordeste. Exato. Eu sou descendente de nordestino, meu pai é cearense, era, né? E aí o norte também é representado aqui do outro lado, né? Norte e Nordeste. Nesse caso aqui, é Nordeste e Norte, né? E Norte. Pela ordem aí. Mas a ordem dos tratores não alteram a estrada, né? Isso era o Manuel Machado dizendo. Ele queria dizer que a ordem dos fatores não alteram o produto, né? Então nós teremos aí 3 dias de... A ideia básica desse projeto, na verdade, é iniciar a prática junto aos jovens do Acre. O Aikido é conhecido como a arte da paz, uma arte que transforma. Né? Normalmente, quando pensamos em arte marcial, pensamos em violência. Sim, não é isso. Não é o caso do Aikido. Não existe uma forma de eu te atacar utilizando uma técnica de Aikido, somente de eu me defender utilizando o Aikido. Aikido é essencialmente uma arte de defesa pessoal. E uma arte que foi criada durante a Segunda Guerra Mundial por um homem de alta espiritualidade que queria justamente usar os valores do Budô japonês, da tradição, da cultura marcial japonesa, para a transformação do coração humano, né? Inculcando valores que são tradicionais, como a honra, como a disciplina, a responsabilidade pessoal, né? E através disso e de uma prática de exercícios conscientes, né, a finalidade última do Aikido é a transformação do ser humano. E esse mudar para melhor. Exatamente. E esse projeto que o Leonardo vem capitaneando, ele se estende justamente para a prática de alunos de escolas públicas do ensino médio aqui de Rio Branco, por isso a participação da Prefeitura, da Fundação Garibaldi, grupos de jovens que nós queremos que possam desfrutar desse conhecimento, desse aprendizado, de valores que os afastem da violência, das drogas e de todo esse clima de animosidade que tomou conta da sociedade brasileira e até, podemos dizer, da humanidade. Né? Essas são as principais finalidades do Aikido, Leonardo? Sim, exatamente. Inclusive, essa proposta de ir até as escolas é exatamente dar uma oportunidade para os jovens, né, terem uma vida, né, mais ampla, mais consciente. Como é que está sendo a reação desses alunos? Nossa, está sendo muito boa. Já tem escolas querendo até montar grupos internos para treinar o Aikido. Está sendo muito interessante. Qual a diferença ou as diferenças do Aikido para o Taekwondo? A primeira delas é exatamente o que eu lhe falei. Todas as artes marciais tradicionais, elas são feitas com o objetivo da guerra, do confronto. Né? Então, elas incluem técnicas de ataque. O Taekwondo, por exemplo, que o senhor citou, é uma arte que usa muitos chutes, muitos socos. No caso do Aikido é diferente. É uma arte de defesa. Ela não é feita para atacar ninguém. Uma vez um rapaz me perguntou, mas se você quiser bater em alguém? Eu falei, mas eu não quero bater em ninguém, eu só não quero apanhar. É diferente. Então, já anula a próxima pergunta. Eu ia perguntar quais são os principais golpes. Não, são técnicas, chamamos de katas, formas, técnicas de defesa pessoal. O Aikido não tem qualquer forma de competição de torneio, campeonato. É como eu disse, é sempre um treino de parceiros, 2 a 2, um ataca, o outro defende. As formas de ataque tradicionais, soco, chute, tudo isso tem defesa. Né? Mas sempre uma forma de parceria, onde os dois possam crescer juntos, não um contra o outro. E é fácil para os alunos assimilar tudo isso, Leonardo? É passo a passo. As técnicas básicas, os rolamentos. Primeiro tem que aprender os rolamentos para após ir para um treino mais avançado. Lá atrás, o que lhe estimulou a entrar nessa? E já faz algum tempo eu me apaixonei por essa arte, exatamente por ser uma arte da paz, né?
onde se coloca na defesa. É muito interessante. Lá no Nordeste ela já está bastante... eu fui o primeiro professor, eu sou de São Paulo, eu fui o primeiro professor a migrar para o Nordeste. Me estabeleci no Ceará em 1991. De lá, agora... Isso tem algo a ver com o Ciro Gomes. O Ciro Gomes é de Pindamonhangaba, interior de São Paulo. Isso, fez o nome dele lá. E o nome da minha família materna é Gomes. E eu sou um admirador do trabalho dele lá no Ceará, da transformação, principalmente no espaço da educação. Hoje o Ceará tem 87, segundo o Novideb, 87 das 100 melhores escolas públicas do Brasil. Mas voltando, eu fui o primeiro a vir para o Ceará em 1991 e agora temos também em Natal, em Pernambuco, em Salvador, na Bahia. Mas o meu trabalho fundamentalmente agora se volta para a região norte. Eu acabei de chegar de Boa Vista, onde também realizamos um seminário lá. Semana que vem estarei em Porto Velho e assim vamos expandindo a arte da paz. O senhor já conhece toda a região norte, Natal, Alemão? Toda não, falta o Amazonas e o Pará. Então, é o próximo passo. Se Deus quiser. E qual é a avaliação parcial que o senhor faz em relação a essa luta lá nesses estados? Então, é como ele disse, sabe, o Aikido, ele tem uma filosofia né, de afastar as pessoas da violência. Embora seja uma arte marcial, toda a sua prática se foca na construção de uma cultura de paz. Né? Evidentemente, os movimentos são, de acordo com a capacidade de cada um, muito vigorosos, muito viris. Mas, em momento algum, a gente busca machucar, ou quebrar, ou ter uma técnica mortal, uma coisa assim. Né? E isso acaba atraindo pessoas que têm essa vocação. Né? Um dia desses, só para reforçar o que o senhor está falando, eu vi uma reportagem sobre os países que hoje são potências mundiais em relação às bombas atômicas. E aí, o objetivo desses países não é atacar, por incrível que pareça. Eles se armam para se defender. Porque a melhor defesa. Para eles não é o ataque. Fica difícil você atacar alguém que você sabe que tem uma bomba atômica. É isso. Então é isso. Eles construíram isso, não foi para atacar ninguém. Foi para viver em paz. E aí tem uma velha frase... inteligentíssimo, cujo autor não lembro agora, também não é. Se queres mais a importante paz, prepara-te para a guerra. É mais ou menos assim, vive em paz aquele que está preparado para a guerra, né? Aí se encaixa bem com a outra, que diz o seguinte: o maior azar daqueles que bebem água pelas mãos dos outros é que um dia, mais cedo ou mais tarde, eles sabem que vão acabar morrendo de sede. E tem isso também, ou seja, quem se previne está preparado, né? Viver em paz é estar preparado para a guerra. No caso, não sei se para a guerra, mas assim, estar preparado para defender sua vida, estar se preparando para ter um comportamento equilibrado, emocionalmente controlado, né? Saber manter o equilíbrio diante de tantos conflitos que têm acontecido no mundo. E do ponto de vista físico, a pergunta é para os dois, que podem falar à vontade. Qual a importância? Bom, aqui você tem dois coroas, né? Dois velhinhos que continuam treinando. Então, a prova está aí, passando para a juventude o que sabemos, né? O Aikido, como ele tem muitos movimentos de articulações, de flexibilidade, né? Ele promove uma boa saúde, uma longevidade. No Japão, quando eu estava lá, eu tive a oportunidade de treinar todos os dias com um homem que tinha 95 anos de idade. Impressionante. E fazia todos os movimentos, fazia rolamentos, treinava com o vigor de um jovem. Esse nunca ficou velho. Não, pois é. Impressionante isso. Eu confesso que ainda não vi as apresentações, certo, daquele dia aqui, Sim. Mas em outras artes marciais eu vejo a presença firme das mulheres também. Elas estão também sendo atraídas pelo Aikido? Sim, hoje nós temos um número grande de mulheres, porque o Aikido, por não depender da força física, porque na verdade nós procuramos aproveitar a força do oponente, né?
ele é muito favorável à prática feminina. Nós temos um crescimento exponencial agora da prática de mulheres nas academias de Aikido do Brasil. Em São Paulo mesmo, de onde eu estou vindo agora, eu estava num lugar onde a presença feminina é maioria. Olha que bom, né? Ou seja, elas ao mesmo tempo em que mantêm a forma, estão praticando algum tipo de exercício que, direto ou indiretamente, podem beneficiá-las em situações delicadas, né? Nós vivemos um país que ainda é um dos campeões de feminicídio, de agressões às mulheres, né? Eu, particularmente, acho fundamental que elas aprendam a se defender. E em vários estados eu tenho ministrado um curso específico de defesa pessoal para mulheres, já que eu, como ex-professor da Academia de Polícia Militar do Estado do Ceará, eu formei o primeiro... Você me falou isso no início? Eu formei o primeiro pelotão feminino do Ronda do Quarteirão, que é um policiamento comunitário. Então a gente criou lá um curso específico para mulheres. Porque a mulher não precisa lutar com o homem, ela não vai ter vantagem em lutar com o homem. Mas ela pode aprender como sair de situações de perigo. Aí é que está. Tá, e o senhor falou sobre usar a força do oponente. Na prática, como é que isso acontece? Vamos dizer que você me deu um soco, né? Ou me atacou, me ataque, por favor, com a sua mão, né? A forma tradicional seria procurar bloquear seu ataque e responder da mesma forma, né? No Aikido, se você faz o mesmo movimento, né? Eu vou procurar aproveitar seu movimento. Calma. Procurar aproveitar seu movimento, entendeu? E devolver para você. Bate e volta. É bem isso. A sua opinião também é a mesma. Sim, claro. Ele é meu mestre. Nós temos quantos mestres assim? O Brasil... Seu patamar. No Brasil, o Aikido chegou em 1961, através das mãos do meu professor, do meu mestre, Reishin Kawai, em São Paulo. Então chegou antes de Brasília, um ano antes de Brasília. Chegou em 63, ele funda a primeira academia, primeiro dojo, como nós chamamos, e a partir daí a formação de um grande número de faixas pretas, né, que são os instrutores. E tem muitos hoje graduados no Brasil. Eu sou apenas um deles. No Acre chegou praticamente ontem, né? Mas já funciona. Já tinha um grupo aqui. Tem uns 3 anos, pelo menos? Acho que há mais um tempo. Né? Tem um grupo anterior à minha chegada, que no momento parece que não está funcionando, que era do professor Vanderson, mas o Leonardo me convidou há 2, 3 anos atrás, não foi quando eu comecei então esse trabalho, porque existem vários grupos de Aikido, né? Eu represento o Aikido Tanrenkai, é uma organização nacional, uma das organizações filiadas. Mas não é uma variável do esporte, né? O esporte é o mesmo. Não, é o mesmo, mas são as federações, vamos dizer, né? Sim. Nós somos uma dessas organizações ligadas à Aikikai Hombu Dojo, que é a sede do Aikido Mundial no Japão, em Tóquio. Tá. Então ela é originária do Japão. Japonês. Japão? Japão. Qual a expectativa dos senhores que estão a promover esse evento? Bom, a expectativa é uma formação, né, de um grupo inicial para iniciar um dojo em Rio Branco, no caso uma academia. E no momento tem poucos praticantes, mas a maioria são mulheres. É interessante até ressaltar isso, aqui está ocorrendo isso. E por que o ensino médio? Que é a juventude, é o futuro para difundir uma arte marcial em Rio Branco, é melhor pelos Então é jovens. importante esse trabalho junto às escolas. Exato. Tanto de primeiro e segundo grau ou só o segundo grau? É segundo grau, no caso, ensino médio. Que é jovem de 15 a 18 anos. A partir de quantos anos é aconselhável iniciar, então, essa recomendável? Onde eu vivo, que é no Ceará, nós temos de 3 anos de idade e sem limite final. Né? O primeiro faixa preta... Então não tem idade. Não, o primeiro faixa preta que eu formei, ele começou a treinar com 58 anos e aos 64 ele pegou a faixa preta. Lembrei agora da campanha da febre aftosa, de mamando a caducando. É isso. Todo mundo pode ir. É isso aí. Legal. Bom, gente, só recapitulando aqui. Será o período de 18 a 20 deste mês. Sexta-feira, a abertura será às 18 horas, não é isso? Vai até às 21 horas. Aí sábado e domingo,
a partir das 8 às 18 horas. 18 10 horas diárias, né? No sábado e no domingo. No domingo. Com intervalo para o almoço. Intervalo para almoço, lanchinho e tal. Sempre lá no centro. No Centro de Iniciação ao Esporte, Bom Sucesso. Tá. Então a Baixada vai ser a sede estadual do Aikido. Isso. Eu quero convidar a população em geral, quem Baixada quiser Nacional. conhecer a arte, né? E os jovens que tiverem interesse em participar, né? O nosso objetivo é formarmos um grupo inicial aqui que possa expandir a arte da paz no Acre, né? Nós vivemos um momento na sociedade, no mundo, de muitos conflitos. As pessoas tentam impor uns sobre os outros a sua própria visão de mundo. E disso nascem os conflitos, da incapacidade de enxergarmos a visão do outro e propormos um caminho intermediário onde todos possam trilhar, desde que com o mesmo objetivo, né? O bem comum. Estamos perdendo aos poucos o raciocínio lógico. Pois é, a racionalidade foi embora. Lamentável, né? Mas nem tudo está perdido. né? Não, de forma alguma. Para isso estamos aqui. Claro. Vamos praticar a arte da paz. Foi um prazer recebê-lo aqui. Prazer foi meu mais uma vez. Querendo eu acrescentar agradeço. algo, fique à vontade. Não, agradecer mais uma vez a generosidade do seu convite e é um prazer estar aqui. Hoje não vai ter luta, não vai ter apresentação? Hoje não, mas a gente veio mesmo para falar mais sobre isso e agradecer o convite mais uma vez. Sucesso. Muito obrigado. Seja bem-vindo Muito a grato. Rio Branco. Muito grato. Mestre Leonardo, foi um prazer também. Prazer Querendo é meu, acrescentar mas algo, fique à agradeço. vontade. Não. Muito satisfeito, agradeço a oportunidade de poder falar sobre o Aikido no seu espaço. Vou convidar o Robson para fazer uma apresentação lá no Vamos lá. Um abraço. Um abraço. Obrigado. Viu? Muito obrigado. Sucesso para vocês nesse evento, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. Depois do intervalo comercial, a gente volta para conversar com o presidente regional do PSC, o advogado Robson Aguiar. Fique com a gente. Metade. Ok, estamos de volta com a segunda parte do nosso programa Entrevista da Tarde, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Agora muito mais cultura, informação e também direito para você e sua família. O direito está presente praticamente em todas as áreas da nossa vida ao mesmo tempo. Exatamente. O curso de Direito no Brasil ele é relativamente jovem em relação a outros países, como Portugal, por exemplo, com que a gente mantém uma relação muito mais firme, né, em relação quando o assunto é direito. Isso mesmo. Eu tenho o prazer de conversar agora, vamos falar sobre esse assunto e também sobre política. Até porque ele é advogado, atuante da área do direito, direito criminal, direito público. Robson Aguiar, que é o presidente regional do PSC, o Partido Social Cristão. Quase que eu falo Partido Socialista. Não, é social. Você fica pé da vida comigo. Não, Seja bem-vindo, presidente. Tudo bem? Tudo bem, Muniz. Muito obrigado. É sempre um prazer recebê-lo aqui. A honra é minha, Muniz. Muito obrigado. Você que esteve conosco anteontem, no domingo, no programa Chita Questão. Aliás, um programa de alto nível ali, né? Sim, sim. Grandes pessoas, grandes nomes. Não é todo dia que você reúne tantos especialistas ali Verdade. para debater um assunto da mais alta relevância, mais alta Sim, importância. sim. Robson, o seu partido não conseguiu, em nível nacional, atingir a cláusula de desempenho, né? Que é muito parecida com a cláusula de barreiras, né? Alguns até acham que ela é antidemocrática, outros não, que ela veio para fortalecer os partidos e automaticamente fortalecer a nossa democracia. Antes de entrarmos de fato no assunto principal, qual é a sua opinião sobre isso, presidente? Primeiramente, mais uma vez, obrigado pelo convite, Muniz. Eu me sinto muito honrado em estar aqui. Boa tarde às pessoas que estão nos assistindo. Quero desejar um feliz dia da Proclamação da República. Feriado nacional. Um feriado nacional muito importante para o nosso Estado, para a nossa República, a gente reconhecer esse dia tão importante. E dizer, Muniz, que a política ela é muito variável, ela é muito dinâmica. E a tendência que os legisladores estão encontrando é de diminuir a quantidade de partidos, fazer um enxugamento e direcionar para algo mais enxuto, deixar
apenas poucos partidos para estar no Congresso Nacional. Então, é uma tendência que eu vejo de forma natural de que os partidos menores se juntem com outros e se fortaleçam através de uma federação. Só que a federação, ela obriga os partidos a continuarem juntos pelo menos por 4 anos, né? Antes, quando você fazia só alianças, coligações, no dia seguinte já se desfaziam tudo, né? Então, era só para ganhar a eleição. Antigamente era mais restrito, né? Era só para aquele momento, era pontual. E isso não é interessante. A tendência é que as coisas aconteçam e tenham uma certa durabilidade. Agora, quando há uma fusão, aí os partidos deixam de existir para 3 ou 4, a partir dali só um. No caso, o PSL, né, que fundiu com o Democratas, e dali surgiu União Brasil. Sim. Surge uma nova entidade. Isso, uma nova entidade, uma nova agremiação partidária. Sim. Mas você não emitiu sua opinião sobre isso. Você acha que é importante para a nossa democracia? É um ponto positivo ou nocivo? Eu quero acreditar que é positivo, Muniz, a longo prazo, porque você vai tirar da lista mais de 30, quase 40 partidos. Isso. Aí você vai enxugá-los, deixar aí numa órbita bastante ideológica, realmente agora a ideologia vai se mostrar presente, ou você é da esquerda, centro-esquerda, ou você é da direita ou centro-direita. Então, os partidos vão se alinhar e federalizar nesse sentido. Os da esquerda vão se unir com os da esquerda, os da direita com os da direita. Então, eu vejo como salutar até para que se acabe com esse tanto de partido. Os eleitores acrianos, no que se refere à bancada federal do Acre, em Brasília, já fez a sua própria cláusula de desempenho, ou seja, já fez essa diminuição de partidos. Só 3 partidos elegeram deputados. 3 do PP, 3 do União Brasil, que é um partido que já nasce forte, e mais 2 do Republicanos. O detalhe aí é que pela primeira vez, depois da reabertura democrática, nós não temos um parlamentar de tendência esquerdista e muito menos partido. Eu queria que você comentasse também sobre isso, presidente. Como eu disse, a tendência é de enxugamento dos partidos. E as ideologias agora elas vão aparecer bastante, elas vão se fortalecer, tanto que o cenário... Serão mais importantes agora. Sim, porque antigamente os partidos eram valorizados. Muito... os partidos eram muito de estarem ali, mas não dizer o motivo pelo qual estavam... Muito mais pela conveniência do que pela responsabilidade. Sim, não tinha uma responsabilidade social, não tinha uma responsabilidade política, estavam apenas para receber dinheiro público e ali... montar suas politicagens. Hoje não, a gente vê que uma questão ideológica, ela está bem mais fortalecida, ou a pessoa é de direita ou é da esquerda. E o Acre, a gente verificou isso, que o Acre segue uma linha da direita, tanto que esses 3 partidos foram que fizeram deputados. O seu partido é um partido declaradamente de direita? Sim, o PSC é um partido de direita. Nós entendemos que o conservadorismo ele tem que existir, a liberdade ela tem que existir, principalmente na economia. A liberdade ela tem que existir. Então, o PSC é um partido de direita, é um partido que valoriza a família, que valoriza a economia, que valoriza o mercado. Isso. Eu fiz 2 entrevistas com você, ou 3, você como pré-candidato ao governo do Acre. Ocorre que ali vocês não conseguiram se fortalecer através da união com outros partidos e você, no final, resolveu apoiar então, a candidatura da Mara Rocha no MDB, compondo ali uma aliança com 5 partidos. Eu queria que você comentasse sobre isso e qual é a perspectiva do PSC agora, pós-eleição. Eu entendi que naquele momento que eu deveria apoiar a candidata Mara Rocha, porque era um nome limpo, um nome bastante interessante para se colocar, para disputar o governo do estado do Acre. Não tinha corrupção, era uma mãe de família, era uma mulher guerreira, ainda é, uma trabalhadora. Então, o PSC entendeu que apoiar a Mara Rocha era muito interessante naquele momento. Não me arrependo, se tivesse que fazer de novo, eu faria pela Mara Rocha, né, pelo nome importante que ela é, pela importância que ela tem para o estado do Acre. E, infelizmente, a política ela é muito dinâmica e a gente não conseguiu se desenvolveu bastante para que a gente ocupasse a cadeira do Executivo. Mas faz parte da política. Claro. A tendência agora, Robson, é uma fusão, né, com outros partidos. Né? Não dá mais para continuar assim, porque
vocês praticamente, em relação aos partidos que são mais fortes, vocês não terão praticamente nenhum tipo de estrutura financeira para fazer o trabalho que um partido deve fazer. O caminho agora é uma fusão com quais partidos? Vocês já estão a discutir esse assunto? O PSC Nacional tem conversa com o Patriota, tem conversa com o Podemos e tem conversa com o PTB, né, para que ele se fortaleça, que os três se fortaleçam e criem, então, uma federação bem mais forte, de partidos sólidos, que possa realmente concorrer nas eleições. Esses partidos são alinhados ideologicamente falando? O PSC é muito ideológico, muito ideológico. Nós representamos a família, nós representamos os valores cristãos. E a nossa conversa com os partidos que estão em torno também são nessa mesma perspectiva, né? Nós não conversamos com a esquerda, não dialogamos politicamente com a esquerda, porque é totalmente diferente daquilo que a gente acredita. Agora é uma opinião enquanto dirigente partidário e também enquanto advogado. O presidente eleito, Lula da Silva, ele não conseguiu eleger a maioria. Aliás, a maioria absoluta, em tese, vai atuar contra ele. Você acha que ele vai conseguir montar uma base aliada capaz de lhe dar tranquilidade para aprovar os projetos, as mudanças que ele pretende fazer no país? Ele vai tentar conversar com todos os partidos, né? É uma dinâmica dele para ele poder fazer uma governança boa. Mas ele vai ter que se enquadrar na linha da direita, que é a maioria do Congresso Nacional. Eu fiquei muito feliz com a votação do Legislativo Nacional, porque mostrou que o Brasil é um país da família, é um país dos valores cristãos, é um país que respeita o bem público, que respeita o patrimônio público, que respeita a coisa pública. Então, ele vai ter que conversar com o Congresso Nacional, e bem conversado, para que ele possa tentar fazer uma boa relação com o Legislativo. Você acha que ele vai encontrar mais dificuldade na Câmara ou no Senado? Eu acredito que em as duas casas ele vai encontrar muita dificuldade. Principalmente se ele quiser fazer os atos políticos que ele fez no passado. Eu acredito e tenho fé que ele não vai fazer nesse governo. Por exemplo, de encaminhar dinheiro para fora, de fazer obra pública fora do país. Eu acho que isso não vai passar. Vamos cuidar aqui do nosso caso, do Acre. São 3 senadores, né? Nós já temos o senador Sérgio Petecão, do PSD, que já anunciou que vai ser governista. Nós temos o senador Márcio Bittar, que, pela própria natureza, é de oposição, é do PL, Partido Liberal, partido do presidente Bolsonaro. E o Alan Rick, senador eleito, vai assumir a vaga que vai ser deixada no final do ano pela senadora Maísa Gomes, do PP, mas ele é do União Brasil. E já deixou claro também a sua ideologia, o seu comportamento político em relação ao governo federal. Na Câmara Federal, os 8 são de oposição. O senhor acha que alguns deles, esses deputados ou senadores, poderá se alinhar, além do senador Sérgio Petecão, poderá se alinhar ao governo federal? Não, eu não acredito nisso. Eu acredito que todos eles querem o bem da população do estado do Acre. Se ocorrer de ter algum projeto que vai beneficiar diretamente o estado do Acre, todos vão apoiar. Mas não ficar aquela coisa automática? Não, não vai ficar aquele toma lá da cá. Eu acredito que todos eles são muito responsáveis. Eu gostei muito da votação deles. Respeito, admiro e acredito que eles vão fazer um bom mandato. Tudo em prol do povo do Acre. Até porque eles vão ser pressionados também, né? Também. Em relação ao comportamento político lá. Hoje é um dia importante. Obrigado por esse dia. Por estar aqui nesse dia, Muniz, no dia da proclamação da República. Desde 1889? Atenção, vamos pedir a ajuda dos universitários. Cadê as placas? Não tem as placas? Quantos anos? Você é bom de matemática? 133 anos, sabe? 133 anos, você é bom de matemática. Pronto. No passado, sim. Ainda ficou um resquício ainda. Hoje... 1889. 2022 menos 1889. Militares com republicanos civis se organizaram e entenderam que a monarquia tinha que parar e tinha que nascer um novo Estado, no caso, a República. A República. E aí veio também o que eles chamam de Nova República, né? Sim. Em 85. O Estado 3 anos antes da promulgação da nossa atual Constituição, que é de outubro, né? 5 de outubro de 88. 5 de outubro, verdade. E a tendência do Brasil
é seguir uma linha de direito, uma linha dos valores, de família, da liberdade econômica. E, como eu estava te falando, eu fico muito feliz e fico muito honrado por esse dia, por estar falando às pessoas que estão nos assistindo, que é um dia muito importante, e dizer que o brasileiro, que o acriano, já não são mais os mesmos. Se falava que o Brasil era o país da Copa, que era o país do futebol, e hoje o mundo todo para ver as manifestações do Brasil. E hoje, então, que é um dia muito importante para o país, o mundo todo vai perceber que o brasileiro, que o acriano, é um povo apaixonado pela sua terra, apaixonado pela coisa pública, apaixonado pelo que é correto, apaixonado pelas coisas certas, pela não corrupção. Então, as manifestações que estão ocorrendo são pacíficas, tá? Eu quero deixar bem claro isso, que as manifestações são pacíficas, pouquíssimos excessos ocorreram, pouquíssimos excessos, a grande maioria são pessoas de bem, e nós estaremos na rua também. São pessoas de bem, pai, mãe de família, crianças, pessoas mais velhas, idosos. Pessoas de bem estão fazendo manifestações porque já não aguentamos mais tanta corrupção, tanto erro na coisa pública. Tem um ponto intolerante aí, em relação à corrupção. Eles não adiantam, eles não aceitam mais. Não, eles não aceitam mais. Já não aceitamos Basta. Mais. Já chega. Robson, eu queria a sua opinião em relação às duas repúblicas. Bom, se nós temos a nova república, que começou em 85, é porque nós tivemos a velha república. O senhor preferia a velha como era ou a nova como está? Eu prefiro a nova porque ela tem uma tendência de ser muito significativa, de melhorar bastante. O novo legislativo que vai entrar no ano que vem, ele é muito forte. E eu acredito que vai trazer muitas mudanças para o nosso país, mas muitas mesmo. Eu acredito muito no Legislativo, acredito muito nos poderes e agora eu estou confiante, muito confiante no Poder Legislativo, muito confiante no Senado da República, que vai desengavetar vários e vários pedidos de impeachment, por exemplo, e vão colocar para tramitar. Claro que isso vai depender de alguns detalhes, né, presidente? Por exemplo, você acredita que essas mudanças lá de comportamento do Congresso Nacional, notadamente da mesa diretora do Senado, sem mudar também o presidente ou outros cargos estratégicos? O senhor acredita nisso? O senhor falar daqui a pouquinho, tá bom? Chama o intervalo comercial e a gente volta em instantes para a terceira e última parte do nosso programa de hoje, entrevista da tarde aqui na sua TV Rio Branco. Até já! Muito bem, estamos de volta com a terceira e última parte do nosso programa de hoje. Olha, o AraSuper das Horas Parente, como eu tenho falado sempre para vocês, está de cara nova, loja mais ampla, moderna, aconchegante, o estacionamento foi ampliado. Então, o AraSuper faz o melhor para você. Agora, se você não tem tempo, o AraSuper também tem uma opção. Veja então. Para quem não tem tempo, não. Clicar, pedir, chegar. Pra comprar com proteção. AraSuper tá na mão. Um novo jeito de comprar e as ofertas aproveitar. Pelo app ou pelo site, leve o mais com promoção. AraSuper tá na mão. O AraSuper agora tá na mão com o AraSuper E-Commerce. Baixe o app ou acesse o site arasuper.com.br e experimente. AraSuper sempre ao seu lado. E agora na palma da sua mão. E você poderá assistir a Copa do Mundo, viu, meu amigo Robson? Dr. Robson, presidente regional do PSC. Você poderá assistir a Copa do Mundo de televisor novo, por conta do AraSuper. Basta você comprar R$60, acima de R$60, você estará concorrendo a 60 televisores de 65 polegadas. É um telão, né, um televisor. Isso mesmo. A cada R$60, você adquire o cupom e começa a concorrer ao sorteio de 60 televisores de 65 polegadas, 4K. É pegar ou largar, viu? Isso mesmo, só o AraSuper faz isso para você. Bom dia ao nosso amigo, empresário, nosso patrão Narciso Mendes, fazendo a visita aqui de cortesia ao nosso estúdio. Muito bom dia, seja bem-vindo. Dr. Robson Aguiar, você acredita em uma mudança de comportamento
do Senado, notadamente da sua mesa diretora, mesmo com o comando do senador Rodrigo Pacheco, que é do PSD lá de Minas? Eu acredito que o povo já acordou, o povo brasileiro. O real detentor do poder é o povo. Ele é o dono do poder. E ele agora acordou e ele vai cobrar do legislativo e também do executivo aquele poder que ele outorgou através do voto. Então, eu acredito em grandes mudanças no legislativo, de comportamento, de procedimentos. Eu acredito que o plenário do legislativo, tanto na Câmara quanto no Senado, vai se manifestar de cada vez mais contundente, cada vez mais ativo, para que as mudanças aconteçam. E uma dessas mudanças, Muniz, se diz respeito, e aí eu quero já deixar aqui um adendo, um recado para os nossos legisladores, né, tanto senadores quanto deputados federais que vão entrar, que façam uma revisão das decisões do Supremo Tribunal Federal com respeito aos atos monocráticos, nas decisões monocráticas. Porque muito do que a gente se vê são decisões monocráticas da presidência ou do presidente da entidade, no caso do TSE, que tem levado o país para um caminho estranho. Ou seja, ignorando o plenário. Sim, ignorando o plenário. E a entidade, o Supremo, é o plenário e não as decisões monocráticas. E isso vai ter que ser revisto e os legisladores têm poder suficiente para alterar, se for o caso, a própria Constituição Federal, para colocar um artigo para dizer que atos monocráticos, que decisões monocráticas do Judiciário, elas não têm aplicabilidade, salvo se for referendado pelo plenário da própria entidade, do próprio Supremo, mas que não tenha o valor e a força de eficácia erga omnes, ou eficácia para todos, apenas pela decisão de um ministro. Vou fazer um pequeno comentário aqui, certamente não direcionado a você, porque você é um operador da lei, está aí no mercado há mais de 15 anos, sabe mais do que eu sobre esse assunto. Talvez boa parte dos nossos telespectadores não tenha o dever e a obrigação de saber disso, né? No Estado democrático de direito, funcionando 100% como preceitua, então, o bom senso, você tem ali cada poder com as suas prerrogativas, né? O legislativo aprovando novas leis ou transformando, melhorando as que já existem, né? O poder executivo garantindo, então, a promulgação dessas leis. Se o poder executivo não elaborar, pode voltar para o legislativo e eles derrubam o veto e promulgam. É assim que funciona. E o outro poder, o poder judiciário, digamos assim, é o guardião, então, da lei, né? Além disso, nós temos o Ministério Público, que é o fiscal da lei, para ver se a lei está sendo, de fato, sendo respeitada. Correto. Isso funciona no Estado Democrático de Direito. Sim, sim. Não, faz tempo que a gente não vê isso no Brasil. Todos os órgãos têm funções típicas e funções atípicas. Sim. Por exemplo, o judiciário, às vezes, opera como um legislador negativo em algumas ações que não tem uma lei para que se faça a aplicação. Mas como legislador negativo, como se diz na doutrina. E não como legislador positivo de estar criando normas que tenha validade para todos, porque aí está usurpando a competência do Poder Legislativo. São os deputados e senadores que têm que criar as leis, é o Congresso Nacional que tem que ser quem dá o primeiro passo, e o Legislativo, e o Executivo e o Judiciário têm que acompanhar o compasso dado pelo Poder Legislativo. Mas o que a gente tem percebido é que, pela omissão do Legislativo, e de certa forma também do Executivo, o Judiciário tem se mostrado, de preferência, o Supremo Tribunal Federal, ou algum dos seus integrantes, tem tomado uma postura muito positiva, o que já faz uma dissonância daquilo que você bem falou. Isso a gente pode chamar de usurpação de poder. Usurpação de poder. Está ocupando um cenário que a gente, na doutrina, fala como legislador positivo, e não compete a eles. Isso está fora da Constituição. Está fora. As funções atípicas são muito restritas. É muito excepcional o Judiciário atuar como um legislador negativo. É muito pontual e não a regra, como a gente vê alguns integrantes. Mas eu quero deixar bem claro, Muniz, que tudo isso que está acontecendo faz parte de condutas extrapoladas por pequenas pessoas que estão dentro do Poder Judiciário. Mas o Poder Judiciário em si, a grandeza do Judiciário, não é pautado apenas por um ou outro julgador que está fazendo atos antidemocráticos. Eu conheço o Judiciário há 15 anos,
Eu tenho uma fé e uma credibilidade muito forte no judiciário, principalmente no judiciário acreano, formado por grandes juízes, grandes embargadores. O STJ também tem vários ministros também de uma competência brilhante. Porém, na cúpula, tem alguns elementos que estão praticando e estão usurpando poderes que não lhe pertencem. Então, está dando essa tensão na nossa República. Essas autoridades que não concordam com tudo que está, elas têm o direito de se manifestar, né, o Robson? O povo tem que se manifestar. Por anos, o povo brasileiro estava muito ausente e deixando que as coisas acontecessem. E agora... Você acha que isso foi um ponto negativo? Ou seja, ceder demais? Tem aquele velha frase que diz que é melhor resistir no início do que no final, né? Tem coisas que tem que ter uma postura mais dinâmica, e o povo brasileiro acordou realmente, provou isso nas urnas no Legislativo, tanto que a maior bancada está ligado ao presidente Jair Bolsonaro, está ligado à direita, e a gente encontra um descompasso, porque que essa votação também não foi para o Executivo, colocando alguém... Essa tendência não foi estendida aí? Não, foge da regra. Porque o Legislativo, você tem todo ele de direita, e o chefe do Executivo é da esquerda. Alguma coisa aconteceu que a gente não consegue ter uma explicação, ou a gente sabe a explicação para isso. Você nunca foi de esquerda? Você nunca teve tendência de esquerda? Na minha juventude, eu achava que a esquerda era o caminho correto. Maluf sempre falava isso. O Maluf dizia que o cidadão... É normal o cidadão até os 20 anos, 25 anos, ter uma tendência de esquerda. Agora, ele disse que não é normal, depois dos 40, continuar com o mesmo pensamento. Bolsonaro também fala a mesma coisa. A gente entendeu que a ideologia da esquerda não tem nenhuma ligação comigo, não tem nenhuma ligação com os cristãos. A forma de governar da esquerda também não tem nenhuma relação com a gente. Quando eu falo com a gente, com o pessoal da direita, é totalmente diferente. Eles incham o Estado, eles tiram o patrimônio público em detrimento próprio, enquanto que a direita vai tentar fazer justamente o contrário, fazer com que o recurso chegue para as classes menos favorecidas, tirando a presença do Estado e deixando mais o capital privado para cuidar realmente de fomentar a economia de um país ou de uma localidade. Tá. E agora, não seria uma narrativa da direita apontar tantos defeitos na esquerda e vice-versa? A direita ela tem seu papel, ela tem as suas premissas, tem seus ideais e que não encontra amparo na esquerda. Por isso que vai ter essas críticas. E de lá para cá também tem. Como você acredita que vai ser o Brasil a partir de 2023 com a posse do presidente Lula? Você acha que ele vai conseguir negociar com o Congresso, Câmara Federal e Senado e manter o que os políticos chamam de governabilidade? Eu acredito que ele vai ter muita dificuldade. Ele vai ter que... Mesmo sendo um negociador? Mesmo sendo negociador, ele vai ter que mostrar realmente para o Legislativo qual o fundamento dos seus atos de governo. Se forem atos tendenciosos, maléficos, a direita, o Congresso, o Poder Legislativo não vai permitir que isso aconteça. Em 2003 ele conseguiu fazer isso, negociar. O cenário hoje é diferente na sua opinião? Muito diferente, muito diferente. O povo está acordado, o povo, que é o dono do poder, está cobrando resposta de todos os órgãos. Você acha que a cobrança vai ser maior ainda, então, das ruas? Vai ser diária, vai ser diária. O povo brasileiro está nas ruas, vai ficar nas ruas. Mas isso não pode ser um ponto positivo para ele também? Ou seja, errar menos? Pode ser, com certeza ele vai ter que errar menos ou não vai ter que errar em nada. Mas mesmo assim, ainda não é o que o Brasil considera como um legítimo representante do povo brasileiro. E na questão econômica propriamente dita, como é que o senhor acredita que vai ser? Eu acredito que o Legislativo vai ter um papel muito importante no orçamento, para não deixar que rombos aconteçam, como ocorreram no passado, na gestão da esquerda, e impedindo que ele faça extravios de dinheiro público a seu bel prazer. O Poder Legislativo vai ter que ser muito atuante. Eu acredito nos deputados e senadores eleitos pelo Acre que vão ser muito atuantes para não permitir que os atos do passado se repitam nesse novo cenário, até porque já não aceitamos mais tanta roubalheira, tanta corrupção, tanto desvio de recurso público. Os comentaristas da área política e também econômica afirmam que não vai ser bem um governo do PT.
em função de tudo que está acontecendo, ele vai ter que fazer muitas concessões. Você acha que isso vai ser um ponto positivo também? Há uma máxima da esquerda que eles ganham com a esquerda, mas procuram dominar com a direita. Sim. E isso é um descompasso muito grande que o Brasil está tentando corrigir. E acredito que ao longo do tempo vai corrigir. Ele vai tentar sobreviver, né, nessa situação contrária, porque o legislativo está contrário aos interesses da esquerda, ao interesse do próximo governante, e ele vai ter que mostrar realmente que os atos que ele está praticando serão benéficos para a população, sob pena de rejeição dos atos que ele tem praticado, ou que ele vai praticar. Conversei aqui com o presidente regional do PSC, o Partido Social Cristão, o advogado atuante, Robson Aguiar. Presidente, foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pela entrevista. Querendo acrescentar algo, fica à vontade. Muito obrigado, Muniz. Obrigado a você que está nos assistindo. Eu me sinto muito honrado em estar aqui. Muito obrigado. A TV Rio Branco sempre abre as portas para a gente falar um pouco de política, falar um pouco de direito. E eu me sinto muito feliz, eu me sinto muito confiante no meu Brasil, muito confiante no estado do Acre. O povo acordou, nós acordamos e vamos para cima, vamos cobrar o que é nosso de direito, que é o poder que está através dos nossos representantes legais que nós escolhemos. Eu acredito que o Brasil vai passar por uma pequena turbulência, uma pequena tensão, mas que ele vai sobreviver, como tem sobrevivido, e vai ser um país muito melhor, e o Acre vai ser muito melhor. Aproveitando, Muniz, já no encerramento, eu quero mandar um grande beijo, um grande abraço para os meus pais, para minha esposa, para os meus filhos, para as pessoas que estão na zona rural, para as pessoas que estão em todos os locais nos assistindo. Um grande abraço, desejo paz e saúde para todos. Eu cometi um pequeno equívoco, eu vou fazer a pergunta agora em 30 segundos, de forma resumida. O tempo acabou, mas é possível ainda. Você acha que o prefeito Tião Bocalão vai reagir de forma positiva, vai conseguir realmente fazer um bom mandato nesses últimos 2 anos? E mais ainda, a segunda, o governador Gladys Cameli tem chance de fazer o segundo mandato melhor que o primeiro? Vou começar pelo governo estadual. Eu acredito que o governo do Gladys será muito melhor. A gestão dele foi ruim e acredito que ele aprendeu com isso, né? Agora está muito mais experiente, até porque ele nunca ocupou o cargo no executivo. Agora tem 4 anos para governar e governar bem. Acredito que vai ser um bom mandato do Gladys Cameli. Acredito que ele vai fazer uma boa gestão, colocar uma equipe pronta para trabalhar para a população do estado do Acre. Com relação ao prefeito Tião Bocalão, eu acredito que ele vai tentar sobressair, fazendo alguns atos públicos que realmente a população está precisando. Eu acredito que ele tem que trabalhar bastante se ele quiser concorrer ao pleito para o próximo mandato. Muito obrigado, foi um prazer. Sucesso. Um prazer, tá, muito obrigado. A gente volta amanhã, se Deus quiser, pontualmente à 1h. Tenham todos uma ótima tarde e curtam o restinho do feriadão. Até amanhã, se Deus quiser.